Olá, gente, bom dia. Aqui Cleils, mais uma vez, dando continuidade àquele primeiro assunto, que é da morte da minha mãe, depois a aparição, né, para mim. E eu parei mais ou menos de que forma ela chegava e vinha falar comigo, né, que era através de uma namorada que eu tinha. Pois bem, então, a partir desse momento, a gente começou a ter vários encontros à noite, de madrugada, alguns até de dia. Eu inclusive cheguei a ver a minha mãe pessoalmente assim, mas não cheguei a conversar com ela. Então vamos lá. Quero falar um pequeno assunto. Aquele vídeo que eu fiz foram 26 minutos e a minha amiga Índia falou que foi um pouco extenso. Então eu vou falar hoje sobre um assunto só, que a espiritualidade está muito preocupada e tem trabalhado muito nas nossas casas, né? Que é a questão de que as pessoas ainda não se conhecem, né? A espiritualidade vem dizer que os relacionamentos, homem, mulher, casal, até mesmo dentro de casa, família, está acontecendo muita discussão, muita separação, porque, gente, infelizmente assim, eu trabalho um pouco com relacionamento e eu tenho percebido o seguinte: as pessoas ainda não aprenderam a se relacionar. As pessoas saem de um relacionamento hoje e amanhã as pessoas entram no outro. Quando eu digo amanhã, eu estou dizendo assim de forma, né? Mas, enfim, um relacionamento em que de 5 anos, 10 anos, com 3 meses, 2, a pessoa já investe no outro sem mesmo ter ainda saído do primeiro. E isso é muito complicado, porque sentimento em relacionamento é como se fosse você ir procurar um médico e lá o médico diz que você precisa fazer uma certa cirurgia. E nessa cirurgia você vai ter que passar 6 meses, além de tomar remédio e recuperação. Ponto. Às vezes passa até mais ou menos. E relacionamento é um meio que cirurgia. Você entra no relacionamento, passa ali 10 anos, vamos dizer, e após o término, as pessoas não se permitem a lidar a si mesmo um período para que se recupere daquele. Porque por mais que seja desgastado, que não venha a prestar mais, mas tem uma coisa que a gente não sabe controlar, que é sentimento. O relacionamento ele pode ter terminado, mas o sentimento às vezes fica. E remédio para sentimento, né? As pessoas dizem assim, remédio para dor de dente. Hoje você liga para uma farmácia, o motoqueiro vem, você toma ali o remédio com 2 minutos, sei lá, meia hora, 40 minutos, 1 hora, a dor passa. Mas para relacionamento, gente, felizmente ou infelizmente é o tempo. Só que as pessoas não se respeitam a questão desse tempo. E o que a espiritualidade está dizendo? Que está acontecendo muita separação justamente por isso. Porque as pessoas entraram no relacionamento, às vezes um porto seguro, às vezes para dar satisfação à sociedade, que não está sofrendo pelo outro, que acabou, e entram no relacionamento. E nesse tempo de pandemia, as pessoas estão muito juntas, né? E aí estão percebendo, olhando para a outra e dizendo assim, bem, o que eu estou fazendo aqui? E a outra diz assim, eu também não sei. Então vamos combinar, vai para o teu canto que eu vou para o meu. Normalmente está acontecendo isso, gente. As pessoas tá caindo a ficha que não tem sentimento nenhum pela outra pessoa e que entra no relacionamento assim como você fazer tapioca, esquentou, pronto, beleza, virou, tá feito, deu certo. E aí é um alerta meu e a espiritualidade vem dizendo que analise bem, né? Antes de entrar no relacionamento, se é essa pessoa que você quer para passar 1 ano, 2, 10, né? Para que não venha ocorrer isso. Inclusive está tendo muito até briga, via de fato mesmo, assim, os dois, de se agarrar e tal. Eu conheço alguns, tá? Não vou aqui comentar, não vale a pena. E eu vim, né, iniciar por essa questão do relacionamento e falar sobre uma questão muito complicada que está acontecendo muito. Lá onde eu trabalho, que é em Aracati, Canoa Quebrada, lá é uma comunidade pequena.
E mesmo sendo uma comunidade pequena, eu já acompanhei, né, tanto de serviço e não, 3 suicídios. 3. E o que a espiritualidade vem dizendo, gente? As pessoas estão passando por problema, que normalmente passa toda a história da humanidade, né? Só que uns suga mais o problema e outros não, né? E aí as pessoas acham que a resolução, isso aí eu não vou entrar na questão, no mérito, né, do suicídio ou algo parecido. Eu vou dizer uma coisa em que a espiritualidade vem falando, em que bate com a questão da depressão. Eu até anotei aqui, né? Normalmente a pessoa, antes de cometer o suicídio, a pessoa entra num sistema psicológico muito perturbador, né? Aí existem normalmente 2 histórias para isso. A primeira, quando a questão que a pessoa entra no sistema perturbador é uma questão de amorosa, traição, uma decepção, é uma coisa. Quando é uma questão financeira, né, muitos dos homens, né, e aí a média que eu peguei aqui, os homens chegam a tirar mais vida do que as mulheres, né, a proporção. Só em 2015 foram, no mundo todo, 828 mil suicídios. 828 mil. E, gente, só explicando aqui, tem algumas coisas muito ruins que a espiritualidade não aceita. A lei da natureza, Deus, vamos dizer assim, né? Que é a questão de você ter a oportunidade de estar aqui na Terra, né? Se teve a oportunidade de vir, passar por um processo de expiação e prova, né? Nós estamos saindo desse momento, expiação e prova, para um mundo de regeneração. Então, o que ocorre? Eu vou explicar mais ou menos como é que a gente vem, desce a Terra e tem essa oportunidade da reencarnação. E por que quando existe o suicídio, existe um atraso grande para cada um que comete. No plano espiritual, se chama colônia ou algo parecido, lá tem milhões de espíritos querendo vir à Terra, porque aqui é que se faz melhor evolução. Não que no plano espiritual exista também o desenvolvimento do ser, do espírito. Mas no plano espiritual a mente é mais expandida, né? Lá eu sei de minhas vidas passadas, de pessoas passadas, etc, etc. E foi que eu fiz alguns pontos na vida. Já aqui na Terra, quando o espírito entra no corpo, né, na matéria, então isso tudo é esquecido. Até para Jesus, o espírito superior que ele era também foi esquecido. De acordo com o doutor espanhol, né, a mãe de Jesus, Maria e José, ia soltando aos poucos para ele, né, quem era ele ainda criança, né, enfim. Até Jesus passou pelos mesmos ditames e que a gente passa, né, o que a gente vem passando. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de vir à Terra para encarnar, beleza. Quando nós chegamos aqui, ainda, né, infelizmente a Igreja Católica e Protestante acreditam numa questão aí que para mim já é ultrapassado já. E já a espiritualidade, o espiritismo kardecista e umbandista, eles pregam essa questão de que nós estamos aqui passando pelo momento de evolução moral, ética, quanto à conduta, né? Então é isso aí que nós temos que aproveitar. E quando eu venho e tiro a minha própria vida, então existe um atraso grande. Por exemplo, amanhã, até dizer para vocês, gente, amanhã esse vídeo é importante porque eu estou saindo desse Covid, né? Peguei essa doença aí e graças a Deus já foi embora o período. E amanhã eu completo 44 anos, né? Eu estou fazendo isso hoje, de preferência. Eu até queria fazer amanhã, mas aqui vizinho onde eu moro tem uma oficina de carro e o senhor consertando o carro coloca o motor de carro aqui alto e aí atrapalha um pouco. Então hoje é excelente porque é mais silencioso. Então assim, quando cada um de nós tem a oportunidade de evoluir na Terra, e não se engane, gente, a espiritualidade diz o seguinte: quando eu venho para
para encarnar, eles me dão lá um papel e uma caneta e pedem para eu escrever N coisas para que eu me comprometa em fazer aqui. Eu não sei o que exatamente, né? Eu não lembro, nem vocês lembram, mas cada um de nós passa por isso. Quando eu estiver na Terra, eu prometo que eu vou fazer isso, 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 isso. Claro que quando a gente entra no corpo e chega aqui, esquece tudo. Então, quando nós temos essa oportunidade e acontece de acontecer o suicídio, imagina aí, eu tenho aí uma probabilidade de 80 anos para passar aqui na Terra, na minha existência, 80, 70. Vamos dizer que com 40 eu cometo suicídio. Então, de 40 para 70, vamos botar, ou 75, 80, tem aí quase a metade da minha existência ainda. Então, o que ocorreu? Era para eu viver mais ainda os 35 anos ou 40. E eu fiz por onde o quê? Eu tirei minha vida e esse tempo ele fica ainda, vamos dizer, vago. Então, quando eu cometo suicídio, e aí eu vou para um canto, via de regra, chamado Vale dos Suicidas. Né? Tá aí no YouTube, Márcia Fernandes, Chico Xavier, Divaldo Franco, todo mundo falando, se você botar lá no YouTube, ou Google, o que é o Vale dos Suicidas. Naquele livro lá do André Luiz, que Chico vem psicografar, que se torna filme, eu recomendo a vocês, se quiser entender um pouco, assista aquele filme lá, que é A Colônia, onde André Luiz vai depois que sai do umbral, né? Que umbral, que eu já disse, umbral que fosse o inferno. Não existe inferno, existe uma colônia muito ruim, chamada umbral. E lá existe vários departamentos, e tem um que é Vale do Suicídio, é aquele que comete suicídio, e pelo ato dele, todos que estão ali no vale são suicídios. Então ninguém faz hora com ninguém. Quando olha um pro outro, tu se matou também, né? Eu também, então pronto. Mas enfim. Então, a espiritualidade vem falar sobre isso. Está acontecendo muito a questão do suicídio nesse momento de pandemia, que as pessoas estão nervosas, preocupadas com amanhã, ou se vão pegar doença, se vai morrer ou não. Muitos estão morrendo antes do tempo, questão psicológica, tá? E aí, assim, só complementando a questão do suicídio, é muito ruim, porque existe um atraso na evolução de cada um e passa muito tempo lá para poder vir e, de acordo com o suicídio que praticou, volta com a doença. Como é, Cleiton? Quer dizer que eu vou, aí volto com a doença? Volto. Por exemplo, se o suicídio for por tiro na cabeça, o local onde o projétil pegar, dependendo do local, glândula pineal ou algo parecido, então a doença vem justamente correlacionada ao local onde bateu o projétil. Por exemplo, o enforcamento. Normalmente a pessoa vem com doença nessa parte do corpo. Então, de acordo com a forma do suicídio, é a forma com que a pessoa volta com doença. Tanto é que vai explicar, gente, porque que pessoas nascem cheias de saúde, sem nenhum problema, e tem outras pessoas já, por exemplo, crianças já vêm com cego, surdo ou algo parecido, ou até com problema de psicológico, como diz Chico Xavier, idiopatia, né? Um problema de idiopatia. O que Chico ou outros vêm dizer? Esse espírito cometeu tanto suicídio em vidas passadas que a espiritualidade maior disse o seguinte para ele: você vai, só que você vai ter que ir agora não bondamente, porque se você for bondamente, você comete suicídio de novo, porque já aconteceu aí 2, 3 ou 4 vezes, e a espiritualidade, com medo desse espírito vir e fazer de novo, que é uma probabilidade grande, aí vem com idiopatia, como por exemplo, desde criança e adolescente, a pessoa é cuidada pelos pais, pela sua existência toda. E aí o interessante é que os pais, os familiares, têm algo a ver muito próximo com o feito na vida passada. Tanto é que as pessoas dizem assim, o seu João, a dona Maria, que pena, cuida do filho dele lá e tal, desde pequeno o filho tem esse problema mental. Na maioria das vezes, nada por acaso, o pai, aquela mãezinha, teve algum
teve alguma responsabilidade no ato praticado pelaquela criança e eles veio justamente para selar dívida. Na maioria das vezes, sim. Então, gente, para não ficar um vídeo muito grande, eu já estou aqui com 15 minutos, esse eu faço com 20, o que ocorre? E aí eu dou um alerta para vocês. Quando vocês perceberem dentro de casa uma pessoa que começa já com processo depressivo, em que a família já pensa em levar para um psiquiatra, para um psicólogo, normalmente, gente, nós temos atitude de vida passada errada. Ninguém está aqui porque é santo. O que chega mais próximozinho da santidade, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, esses dois aí, enfim, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né? Agora eu, você, como qualquer outro aqui, está passando por um processo de débito de vida passada. Então, sempre eu fiz mal a alguém. Então, esse espírito, o que ficou lá, que eu fiz o mal, ele sempre está esperando um momento para que venha me prejudicar, justamente a mágoa ficou. Quando eu entro no processo de depressão, esse espírito vem me perturbar, certo? Aí eu vou explicar, vocês vão entender o porquê que na maioria das pessoas, das vezes que as pessoas estão com depressão, fica dentro do quarto no escuro trancado. Porque esse espírito obsessor, que via de regra quer destruir, dominar, ele se aproxima desse que está depressivo, o nível vibratório deles bate, então esse espírito que quer, vamos dizer, destruir, né? Vamos dizer a mim, né? Fiz mal a ele vida passada. Então ele fica jogando cor na minha cabeça, vá para dentro do quarto, não queira comer nada, fica no escuro, não queira atender ninguém, etc, etc. Não queira ir para médico e tal. Então eu recomendo, como a espiritualidade também, qualquer pessoa da nossa família que estiver passando por esse momento depressivo, que não quer estar com ninguém, no escuro ou algo parecido, procure não um médico. Primeiramente, se você é católico, veja lá um padre que entenda disso. Se é protestante, veja um pastor que entende disso, que faça oração lá para esse espírito ruim sair. Se não entender disso, vá para um local em que as pessoas trabalham, que aí vem chamar de doutrinar o espírito, tá? A pessoa doutrina o espírito, o que é? É o médium, claro, evidente, que vê o espírito que está perto ali do outro, obsessivo, a pessoa começa a conversar com ele e começa a doutrinar, falar que não vale a pena, dele estar ali, querer destruir o irmão, todos nós somos irmãos, etc. E tal. Então isso no espiritismo se chama doutrinar aquele espírito, né? Tem até um caso que Divaldo Franco veio falar, vou falar aqui bem rápido para fechar os 20 minutos. O homem chega no centro espírita dele com a filha dele toda amarrada, aquelas camisas de força. A menina tinha muita força. E ele chega e diz assim: meu amigo, me disseram que o senhor pode curar minha filha, você trabalha com isso. E a menina estava toda amarrada, aquelas camisas de força. Já vinha do hospital já, não deu jeito. Divaldo Franco, gente, ele trabalha com o espírito de uma mulher chamada Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz o seguinte: Divaldo, manda só tirar essa roupa dela. E aí ela vai dizendo o que Divaldo vai ter que fazer e ela vai explicando para o Divaldo. O que ela disse? Aquele espírito que era obsessor da filha daquele homem, ele foi um funcionário. Aquele homem tinha muito dinheiro na vida passada, tipo fazendeiro. E ele era, né, na fazenda daquele homem, ele era tipo o caseiro. Tinha mulher e tinha filho. Quando aquele homem adoeceu, ele chegou pro coronel, pro patrão dele, aquele homem vida passada, e disse o seguinte: patrão, eu estou morrendo e eu vim pedir ao senhor, caso eu falte com a minha família, o senhor não desampare minha família, não deixe morrer de fome, deixe eles aí e tudo. Aí o patrão: não, pode deixar e tudo, que se você faltar, morrer, eu cuido da sua família. Aconteceu que o homem morreu, né, desencarnou, isso na vida passada. E esse coronel, o fazendeiro, o dono lá, simplesmente abandonou a família e mandou embora das terras dele. Então esse espírito vem daquilo tudo ali, ele não perdoou aquele homem pelo que fez a família dele e a ele. Então ele ficou vagando e esperando o momento para poder prejudicar ele. E ele viu que quando nasce a filha dele, era a pessoa certa para poder
atentar, porque ele sabia que o homem saía do estado normal. Então, é uma história que Divaldo Franco vem dizer e que Joana de Anjos vem contando para ele. Né? Ele contraiu um débito com esse senhor porque ele fez isso. E esse senhor, para se vingar, veio na filha dele. Aí ocorreu que esse homem foi para o centro espírita de Divaldo e lá a espiritualidade, conversando com esse espírito para que perdoasse, etc, etc. Assim foi perdoado, o espírito se afastou, deixou aquela criança, aquela menina em paz. E ao passar dos anos, esse homem entra no centro espírita de Divaldo Franco com o seu neto nos braços. Aí que vem o bom da história, gente. Tudo se encaixa na espiritualidade, de débito e vida passada. Passa assim, alguns anos e esse homem entra no centro espírita de Divaldo Franco agradecendo ele por ter curado a filha dele e naquele momento ele estava trazendo o neto dele e mostrando a Divaldo Franco o neto dele. E ele dizia para o Divaldo Franco: Senhor Divaldo, eu amo meu neto e em vida eu já passei toda a minha riqueza para ele, para que não falte nada para ele quando eu morrer. Então toda a minha riqueza foi passada. Ao lado de Divaldo Franco estava Joana de Ângeles, né? A mentora de Divaldo Franco. Ela vem dizer o seguinte: Divaldo, me adivinha quem é o neto dele que veio nessa vida? O Divaldo é o caseiro dele de vida passada. E Joana de Ângeles confirmou que o caseiro dele aceitou, porque tudo é aceitado, vir como o neto dele para que compense dívida de vida passada. Ok, gente, valeu. Fica aqui a dica. Claro que quem tenha as suas questões religiosas, eu respeito tudo. Mas o que a espiritualidade diz? Toda pessoa que está depressiva é um espírito, normalmente, de vida passada, que está ali perturbando. Então, levar para um local em que trabalhe aquele espírito obsessor é interessante, ao invés de jogar tarja preta na pessoa e a pessoa piorar cada vez mais a questão psicológica, tá? Fica aqui um abraço, obrigado, que assim seja, que assim seja, que assim seja.